Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite. Aqui estamos reunidos por mais essa segunda-feira para estudar o livro Renovando Atitudes e hoje vamos ao capítulo 12, que se chama Desbravando Mistérios. E o que nós vamos falar um pouco hoje, o que Hamed nos fala hoje nesse capítulo? Nos fala sobre orgulho, nos fala sobre fé raciocinada, um pouco sobre autoconhecimento, a gente vai falar também. Vamos falar também sobre preconceito. Será que nós somos preconceituosos ou não? É isso. Convido a todos, como de costume, a fazer uma oração comigo. Quem quiser, cerrando os olhos, agradecendo primeiramente a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, a toda a espiritualidade que nos cerca, que participa, que colabora conosco nesse processo, nesse trabalho, nesse estudo. Agradecemos desde já e pedimos a permissão para iniciar mais essa leitura. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá, vamos começar. Antes de eu iniciar, eu quero relembrar uma coisa aqui que às vezes passa desapercebido. Como é que esse livro é montado? Esse livro é montado, Hamed busca trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, parafraseando o Novo Testamento, é retirado alguns trechos, ok? Mas sempre com a referência no Evangelho. E ali ele retira um pequeno trecho e em cima desse trecho ele faz uma reflexão. E aí o que o Nelson faz? O Nelson lê esse capítulo, que tem ali 2, 3 páginas normalmente, e eu retiro alguns trechos que me tocam. E eu venho aqui comentar, venho aqui compartilhar com vocês aquilo que me tocou, e, enfim, compartilhar um ensinamento, um estudo, né, que a gente está fazendo. Essa é a ideia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante, eu convido a todos terem um livro e darem uma lida antes de iniciar o capítulo. Então hoje é o capítulo 12, dá lá uma lida. Esses capítulos são 2 páginas e um pouquinho. Para quê? Para entender o contexto do que a gente está falando. Tem o livro em papel e também tem o livro em PDF. Se você quiser buscar, bota lá, Renovando Atitudes PDF e bota busca no Google. Se vocês não encontrarem, quiserem, manda uma mensagem para mim que eu mando o link para vocês, tá bom? E eu estou dizendo isso porque, para não ficar muito espaçado, que parece que eu começo aqui o capítulo falando sobre uma coisa e às vezes fala assim, onde é que ele tirou isso? Onde é que vem esse papo? Então hoje eu vou só explicar mais ou menos do que se trata esse capítulo, Desbravando Mistérios, para não ficar assim muito confuso, tá? O que o capítulo fala? Basicamente o capítulo fala sobre os mistérios que são ocultos aos sábios, okay? E são revelados esses tais mistérios aos simples e pequenos. É uma passagem que está aqui. Aliás, eu vou ler para vocês. É mais fácil, é pequenininho, tá? Vamos lá. E não Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelado aos simples e aos pequenos. Capítulo 7, item 7 do Evangelho. Bem, muito bem. Então, dito isso, vamos iniciar? Vamos lá. Acho que deu para explicar mais ou menos qual é a ideia desse estudo, né, para facilitar esse processo de compreensão. Vamos lá. Hamed nos diz: Por sua vez, orgulhosos, porque retinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores do que os outros, fechando assim as comportas da alma às fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Então, vamos falar sobre orgulho, né? Falar sobre orgulho é assim, além da definição do dicionário, que está lá o que é orgulho, a gente traz um pouco daquilo que a gente acredita, algumas linhas de raciocínio, mas sempre eu repito isso, tá? Eu não sou dono da verdade, eu trago aqui um ponto de vista, uma ótica, uma leitura, uma compreensão,
porém há várias compreensões, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre orgulho e um pouco sobre egoísmo também, porque não tem como falar sobre orgulho e não falar sobre egoísmo. Mas vamos começar por orgulho. Então vamos lá. O que é orgulho? Orgulho é quando nós nos achamos melhores do que o outro, melhores do que o próximo. Eu vou repetir. Orgulho é quando nós nos achamos melhores do que o outro ou melhores do que o próximo. E aí eu vou trazer essa reflexão para nós agora aqui. Será que às vezes a gente não se acha superior, não se acha melhor do que o outro, de alguma forma, na nossa vida, no nosso dia a dia? Por exemplo, no trabalho, no restaurante, no café, na vida, com um familiar, com um parente. Será que às vezes a gente, por saber um pouco mais alguma coisa, ou acreditar que nós somos melhores, a gente dá uma empinada no nariz? Sem perceber, tá? Às vezes é um processo que a gente nem percebe, mas se coloca num degrau acima. Será que às vezes a gente não se coloca num degrau acima? Se sim, se isso acontece com você, se você reconhece isso em você, provavelmente essa é uma demonstração desse processo de orgulho que todos nós temos um pouco ainda. Talvez você não enxergue, talvez isso não faça sentido para você o que eu estou falando. Talvez o seu ego camufla de tal maneira que fica difícil até de enxergar. Pode ser. Ou também pode ser que eu esteja completamente enganado. Tá? Mas essa é a leitura um pouco que Hamed faz, um pouco o que o Evangelho nos traz também, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Ok? Vamos lá. E vamos falando desse orgulho, eu vou falar um pouco sobre egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo é quando nós achamos que merecemos mais do que o outro. Quando merecemos mais do que o próximo. Às vezes a gente merece, sim, eu mereço. Mas se eu mereço mais do que o amiguinho, do que o outro, está aí um pouco de uma demonstração de egoísmo. Eu estou tentando aqui, repito, orgulho e egoísmo, a gente pode aprofundar muito mais e dar outro nível de compreensão em outro contexto, ok? Mas eu gosto dessas definições que simplificam um pouco. Eu sempre tento simplificar o que é complexo. Então vamos voltar a repetir. Egoísmo é quando nós achamos que merecemos mais do que o próximo. Eu não sei vocês, ok? Mas quando eu leio um capítulo como esse, que fala sobre orgulho e egoísmo, direto ou indiretamente, me toca. Me toca porque eu consigo reparar algum tipo de manifestação de orgulho e de egoísmo, ou dos dois. Então o convite é exatamente nós, primeiramente, enxergarmos e fazermos um movimento para modificar, para melhorar, para aparar essa tal pedra bruta que nós somos ainda, né? Lapidar essa pedra bruta num sentido evolutivo, que essa é a proposta do livro Renovando Atitudes. Então a gente falou sobre orgulho e egoísmo, né? Então vamos lá. Fazendo um link aqui agora, rapidamente. Qual é o oposto de orgulho? Humildade. E qual é o oposto de egoísmo? Caridade. E qual é a proposta de Jesus mesmo, hein? Humildade e caridade. Toda a moral de Jesus se resume a humildade e caridade. Exatamente o oposto de orgulho e egoísmo. Quando nós enxergamos que somos ainda orgulhosos e egoístas, fica aí o convite. Mas vamos lá, vamos voltar para Hamed, vamos voltar para a leitura aqui. Eu falei um pouco sobre egoísmo, falei um pouco sobre orgulho. Hamed nos diz o quê? Porque tinha vários títulos, acreditavam-se superiores. Olha aí o orgulho. Quando a gente tem algum título, ou quando a gente tem alguma posição, algum destaque dentro da sociedade, alguma posição social, algum cargo na empresa, quando a gente tem uma condição financeira diferenciada, melhor do que o outro, aí o orgulho começa a se manifestar.
Porque quando o camarada se acha superior, ele se acha muitas vezes dono da verdade, e aí o dono da verdade, vamos fazer o link com o livro, voltando aqui para não se perder muito. Quando o camarada se acha o dono da verdade, o que acontece? Ele se acha o dono da verdade, então ele sabe tudo. E se ele sabe tudo, ele não está aberto a aprender mais nada. Então o que acontece automaticamente? Ele se fecha ao conhecimento. Esses são os tais sábios dessa referência do Evangelho, que o sábio acreditando, os doutores de lei, enfim, sempre fazendo uma referência, obviamente, vamos colocar no contexto, provavelmente estava falando dos fariseus e saduceus, que é daquela altura, né? Mas a gente pode trazer para a nossa realidade. Com certeza, se não somos nós, a gente conhece alguém que tem essa postura, essa atitude do peito inflado, né? O queixo lá em cima, né? Olha sempre aqui para baixo, ó. O olhar está sempre voltado para cá, assim, porque ele está sempre numa posição de superioridade. Ele enxerga o mundo como se ele vivesse nas nuvens e olhasse todos abaixo, como se fossem menores do que ele. Então, quando o camarada se acha melhor, quando ele se acha superior, quando ele acha que sabe tudo, ele se fecha automaticamente ao conhecimento. E aí os pequeninos e simples, que se colocam numa posição de humildade, estão predispostos a aprender, predispostos a crescer, porque se colocam numa posição de que não, eu não sei tudo, e sim, eu quero aprender, sim, eu quero melhorar. Esse trecho, essa questão de conhecimento, eu gosto muito de pensar, eu gosto muito de um exemplo aqui, que é o seguinte. Por exemplo, esse livro, vou dar um exemplo nesse livro. Esse livro, agora, o que eu estou lendo e estou compartilhando com vocês, isso faz sentido para mim, essa leitura, essa interpretação, né? Isso me toca dentro dos meus limites de compreensão. Bom, agora, esse tipo de livro, eu já li uns 3 ou 5 anos atrás. E hoje eu estou relendo ele e eu tenho uma interpretação completamente diferente. Às vezes a gente pega livros como esse, livros de Joana de Ângeles, tantos outros, livros principalmente de estudo, que são mais densos, a gente está lá lendo e olha aquilo e fala, mas peraí, passou desapercebido, não é possível, isso não estava escrito aqui. E por que isso? Porque a gente vai amadurecendo, conforme os anos vão passando, com essa maturidade a gente vai tomando, através da vivência, uma outra experiência e a gente tem, a partir de então, um ponto de vista diferente sobre a mesma coisa que está escrita ali. Então, provavelmente, se eu ler esse livro daqui a 3, 5 anos, eu vou ter uma interpretação completamente diferente do que eu estou tendo agora. Daqui a 3, 5 anos, esse livro vai estar me dizendo alguma outra coisa. Esse é o processo de maturidade. Tem uma frase que muitos falam, e eu compartilho um pouco dessa frase, tá? Que é aquela frase clássica que diz assim, eu adoraria ter o corpo, eu adoraria ter 20 anos com a cabeça que eu tenho agora, de 60, 70, 40, 50 anos. Seria bom, né? Eu parei de fazer conta aos 20, então eu permaneço lá nos 20 ainda. Eu me esqueci, já estou meio caduco, já não sei mais fazer conta. Mas por que a gente fala isso? Porque seria tão bom se lá aos 20 anos, aos 16, aos 17, aos 20 e pouco, a gente tivesse a tal maturidade que a gente tem hoje, né? Mas não dá, infelizmente. Por quê? Porque a gente precisou desses anos, a gente precisou dessa vivência, a gente precisou fazer muita besteira no passado. E não tem que se arrepender, aquilo fez parte do crescimento, foi através daquelas besteiras que nos deram conhecimento para estar onde nós estamos hoje. E quero acreditar que amanhã nós estaremos melhores do que hoje, daqui a 5, 10 anos, daqui a 1 ano. Esse processo de evolução é contínuo. Seria bom a gente ter a cabeça de mais velho, com aquele corpo de mais novo, com aquela vitalidade toda, né? Mas faz parte do processo de amadurecimento. Vamos lá? Vamos continuar então. Tem bastante coisa para a gente ler ainda. Hamed nos diz, porém, os pequenos e simples, aos quais se reporta
às quais se reportava o mestre são aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo o teor, selecionando as produtivas para o seu próprio mundo mental. Por não serem ortodoxos, ou seja, conservadores, intransigentes, e sim afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúnem melhores condições de observar a vida com os olhos de ver. Eu dei aqui um destaque para os olhos de ver e um destaque para a fé raciocinada, que é um exercício. A fé raciocinada. Nesse processo de fé, que é acreditar e confiar, não tem nada a ver com religião, tá? Eu posso ter muita fé e não ter religião nenhuma, ou eu posso, sei lá, um praticante da religião tal, e ler todo dia os ensinamentos daquela religião, e isso não é uma característica que quer dizer que eu tenha fé, que eu tenha mais ou menos fé. Essa ligação, esse contato com o alto, com o divino, com Deus, com a consciência cósmica, como é que você queira chamar, nominar, porque é tão difícil até da gente descrever em palavras. Mas esse contato com o alto, vamos colocar assim, esse contato com o alto é uma questão de sentimento, é muito individual. Então não é porque as pessoas confundem um pouco, porque ser religioso quer dizer que tem mais fé. A religião nada mais é do que um caminho para essa ligação. Sem dúvida alguma, é um caminho que nos ajuda, ok? A religião, ou os aspectos religiosos dentro de uma doutrina, por exemplo, que é a doutrina espírita, mas ou a igreja, ou o templo, ou vamos fugir daí, fugir desse aspecto somente cristão, né? Há outras religiões lá no Ocidente que praticam outras maneiras de se relacionar com os deuses ou com Deus, cada um dentro da sua compreensão. Mas o importante da fé raciocinada é o quê? É o questionamento, é o convite de se perguntar por quê. Tem lógica? Faz sentido para você? Responde os seus anseios? O círculo fecha ou tem os tais mistérios? Eu vou compartilhar a minha impressão, tá? Para mim não tem que ter mistério nenhum, para mim tem que ser claro, muito claro. Porque não é lá o livro dos Espíritos, a Bíblia, o Novo Testamento ou o Velho Testamento, ou ao Corão, ou a Torá, ou o que quer que seja de livros que colaboram nesse processo da relação de nós enquanto indivíduos com Deus. Não é porque está escrito lá que eu vou ter que engolir. O processo da fé raciocinada é nós chegarmos à conclusão que sim, faz sentido. É raciocinar, é pensar. Nesse processo de acreditar e confiar, não só de sentimento, mas de racionalidade. Então, Hamed chama a atenção dessa questão de fé raciocinada que eu acho muito importante. Para mim, talvez para você não faça sentido, mas a fé raciocinada eu acho muito importante. Vamos lá. O que Hamed continua nos falando aqui? Sempre assim, eu vou falando e me perco um pouco. Hamed nos diz, nos faz um oposto, né, dos pequenos e simples com os sábios e orgulhosos. Os sábios e orgulhosos que não têm a tal humildade para absorver as informações. Os simples e pequenos têm o quê? São flexíveis face à vida. É ter a tal maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Ter maturidade espiritual é quando nós compreendemos que somos ignorantes. E quando nós compreendemos que somos ignorantes, nós nos colocamos na posição de aprendizes. Quase que vira a chave. Posição de ignorante. Deixa eu explicar essa questão de ignorância porque há um entendimento muito confuso, ok?
As pessoas acreditam às vezes que ignorante é ser burro. E não tem nada a ver com burrice. Vamos lá. Eu sou ignorante para para a maioria das coisas da vida. Por exemplo, se você falar comigo sobre física quântica, matemática aplicada, não sei, tem tanta coisa, eu não faço a menor ideia. Então eu sou ignorante em relação a tal assunto. Eu posso até saber outras coisas. Todos nós sabemos um pouco de alguma coisa e não sabemos nada sobre outras coisas. Então, sim, todos nós somos ignorantes. Não tem nada a ver com burrice. E essa posição de se colocar como ignorante, compreender, não é se colocar como ignorantes, compreender que nós somos ignorantes, a gente abre as tais comportas para o aprendizado, para a inspiração, para a intuição, para esse relacionamento quase como sendo uma criança, que nós somos uma esponja, para absorver tal conhecimento que pode colaborar nesse processo de evolução, nessa nossa caminhada, nesse nosso dia a dia. O conhecimento não faz mal a ninguém. A partir do conhecimento, o que vai mudar? Nada. Nada. O que vai mudar é quando a gente pega esse conhecimento e coloca em prática na nossa vida, que é o grande desafio, é a grande dificuldade. No mundo de provas e expiações, quando nós estamos aqui em provas, é colocar em prova aquilo que já temos na teoria, que já adquirimos como conhecimento. Aí a gente coloca na prova. Como é que é na prova? É no dia a dia, é no exercício, é na prática. Ok? Vamos lá? Vamos continuando então. Hamed nos diz: pelo modo como agem e como se comportam diante de problemas e dificuldades, os pequenos e os simples têm uma noção exata da sua própria maturidade espiritual. Além disso, sentem uma sensação enorme de serenidade e paz pela capacidade, pela eficiência e pelos atributos pessoais e por se comportarem dentro do que esperavam de si mesmo. E eu vou destacar aqui: tenha noção exata da sua própria maturidade espiritual. E isso eu acho importantíssimo. É ter a tal tranquilidade, porque nós nos enxergamos esse tal momento da nossa maturidade espiritual. E eu digo isso porque, e chamo a atenção, vamos ter cuidado com as expectativas altas em relação a nós mesmos. Quando eu digo altas, são aquelas que a gente não consegue atingir. É claro que é produtivo, é recomendável a gente ter expectativas, ter um planejamento, ter uma meta, ter um objetivo para alcançar e para continuar evoluindo, ok? Seja no aspecto espiritual, seja no aspecto material, seja no aspecto emocional, seja no que for. É bom, é importante, é legal, é recomendável ter expectativas em relação a nós, que é isso que nos movimenta para o melhor. Ponto. Mas cuidado com as expectativas, porque às vezes a gente não se compreendendo muito bem, nesse processo a gente cria mais embaraços desnecessariamente do que nos ajudar. Okay? Então vamos ter cuidado com essas expectativas demasiadas, porque nessa proposta de autoconhecimento, porque não precisamos nos conhecer até para saber qual é a expectativa que a gente pode ter mais ou menos saudável nesse processo de evolução. Okay? Então, nesse processo de conhecimento, o que a gente faz? Vamos reconhecer as limitações, okay? As nossas dificuldades, mas vamos reconhecer também as nossas virtudes. Então vamos lá, papel e caneta, olha, positivo e negativo. Virtudes, faz lá uma lista, metade do papel. Dificuldades, o outro lado. Okay? Enumera, coloca no papel e trabalha a partir daí. Aí nesse momento você deve estar pensando assim, não você, mas muita gente que está vendo esse vídeo, fala assim, mas Nelson, não tem virtude nenhuma, eu só tenho coisa ruim. Tem sim, tem coisa boa sim. Todos nós temos coisa boa, temos coisa ruim também.
olha lá com carinho. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar. O importante é focar no que nós temos de positivo. Todos nós temos coisas positivas. Enumera o positivo e enumera o negativo. Mas Nelson, meu tem mais negativo do que positivo. Que bom, então tem mais coisa para trabalhar. O positivo serve como referência também para a gente não entrar naquele processo do chicote, sabe? Se achar muito mal, uma baixa autoestima, se colocando para baixo, ok? Nem muito para o alto, nem muito para baixo. Vamos tentar ir no meio, equilíbrio, continuar a caminhada consciente nesse processo do autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo para a modificação de conduta, de comportamento. Então a gente tem que se conhecer primeiro, fazer essa tal lista. E a partir daí a gente enumerado ponto positivo e negativo. Ok, eu vou trabalhar esse aqui agora. Essa é a minha meta para 2022. Ponto. Então é isso, eu vou focar nisso. E se eu conseguir chegar em 2022, concluir essa meta, que bom, ótimo. Não deu ainda, melhorei um pouco, passa para 2023, mas foca na foca. Isso é importante, a gente continuar caminhando. Vamos lá? Ah, faltou um trecho, peraí. Faltou um trecho aqui final que eu não li. Simples são os descomplicados. Exatamente, não precisa complicar muito. Não precisa complicar muito, tá? Às vezes a gente que complica muito. Então vamos lá, repetindo. Simples são os descomplicados. Os que não se deixam envolver por métodos extravagantes, supostamente científicos e por critérios de análise rígida. Simples são os que sempre usam a lógica e o bom senso que nascem da voz do coração. Não precisa complicar. Não precisa complicar. Às vezes a vida é difícil, é muito difícil, eu não sei para vocês, tá? Acredito que sim, senão a gente não estaria aqui. A vida não é fácil, mas às vezes a gente dificulta mais, enxerga as coisas mais complicadas do que elas são. Então vamos tentar ser esse tal simples e pequeno, e enxergar a vida com mais simplicidade, com mais naturalidade, com mais equilíbrio. Não precisa ser tão difícil assim. Vamos mudar o foco. Vamos olhar com os olhos de ver, vamos buscar a tal tranquilidade para enxergar o mundo que nos rodeia, porque o que eu vejo, você vê a mesma coisa, mas talvez eu esteja sofrendo e você esteja bem, ou vice-versa. E por que isso? Porque temos pontos de vista diferentes em relação ao mesmo fato. Então vamos tentar abrir o nosso horizonte um pouco e tentar entender que se eu estou vendo a mesma coisa que a pessoa do lado está vendo, mas ela vê diferente e eu vejo de uma maneira, deixa eu tentar entender o porquê que ela vê assim. Às vezes isso nos ajuda, porque às vezes ela não está sofrendo, eu estou sofrendo. Aquilo me incomoda demais o que eu estou vendo e a pessoa está tranquilíssima, está de boa, não está nem um pouco preocupado. Vamos lá, vamos continuando. Continuando que a gente já está fechando. Vamos lá. Hamed nos diz: vale considerar que esses sábios não se lançam em novas amizades e afeições, pois conservam atitudes preconceituosas de classe social, de cor, de religião e outras tantas, amarrando-se aos exclusivismos egoísticos. Então, voltando aos sábios, ou donos da verdade, que não se lançam às novas amizades, que têm as tais atitudes preconceituosas de classe social, cor, religião e outras tantas. E aí vem a pergunta. E não sou eu que estou perguntando, tá? Aliás, eu vou trazer a pergunta para vocês. Será que nós, às vezes, não somos esse tal sábio que cria uma barreira de criar uma nova amizade porque o fulano é de uma outra origem, às vezes de uma outra cor, de uma outra raça? Vou trazer o contexto aqui Portugal. Ah, mas aquele ali é o cigano. Aquele ali vem de África. Ah, olha lá o Xinoca. Será que a gente se permite relacionar com esse próximo? Será que isso não é um preconceito? Criar novas amizades? Interrogação. Ou no Brasil? Ah, porque o fulano vem lá da região tal, lá do
norte, nordeste, lá do subúrbio, lá de não sei da onde. E automaticamente cria-se lá uma distância, porque eu não vou me relacionar. Ou então, porque eu sou da religião X, que é melhor, porque eu acredito que é melhor, né? E que assim seja. E o fulano é da religião Y. Nem mistura. Nossa, não tem nem papo com aquele ali, não dá. Aquele papo, meu Deus, é muito limitado, tem aquelas crenças. Será que a gente não faz esse exercício não, será que a gente não faz isso às vezes, sem querer, sendo esses tais sábios, sendo como esse tal sábio que não permite essa troca, ou uma condição financeira diferente, mais ou menos dinheiro, você se coloca numa posição de diferente, de superior, e eu não me misturo com aquela pessoa porque ele não pertence ao meu clã, a minha patota, a minha galera, criando os tais, como ele fala aqui, exclusivismos egoísticos. Será que a gente não cria, às vezes, alguns pequenos recintos, alguns pequenos clãs, de grupos de amizade muito fechados, não querendo se misturar com os outros? Será que não é isso? É o tal complexo da Dona Florinda. Sabe qual é o complexo da Dona Florinda? É assim, não me misturo com essa gentalha. Será que a gente não tem um pouco de complexo de Dona Florinda? Que a gente não quer se misturar com a tal gentalha? Porque ele é diferente do que eu. Ele pensa diferente do que eu. Ele tem mais ou menos dinheiro. Ele tem uma cor diferente. Ele veio lá daquele país. Será? Fica a reflexão, tá? Fica a pergunta. De novo, não estou querendo apontar o dedo para ninguém. A ideia não é essa. Nem eu, muito menos eu. Hamed também, a ideia do Hamed com esse livro, não é trazer isso. É trazer uma reflexão nessa conceituação de sábios e pequeninos do Evangelho, ok? Para nós tentarmos nos enxergarmos mais ou menos coisas e a partir daí buscar uma postura diferente, uma mudança de comportamento, baseada em quê? Baseado no Evangelho, no Cristo, ensinando um amor de uma forma mais profunda. Nesse contexto, enxergando todos como irmãos, independente de origem, de cor, de dinheiro, de religião, que no final das contas tudo isso é uma bobagem. É uma bobagem. A gente se apega a tantas bobagens na vida, tantas coisas pequenas que a gente se apega. Vou fechar, tá? Vou fechar que já tá na hora. É assim. Para fechar, eu vou perguntar assim: alguém sabe de tudo? Se alguém sabe de tudo, esse é o tal sábio, né? Que ele está se referindo aqui. E a gente não sabe de tudo ainda. Um dia nós saberemos de tudo, mas ainda somos ignorantes. Então que sejamos nessa prática, nessa postura de pequeninos e simples, buscando essa tal humildade nessa relação, para quê? Para ter os tais olhos de ver, para aprender, nessa busca de compreender o mundo, de que nos cerca na vida, de tudo que está ao nosso redor. A gente tem muito que aprender ainda. Infeliz aquele que acredita que tudo sabe, que tem lá o nariz em pé. Há muito sofrimento ainda. Eu aconselho, recomendo que nós possamos exercitar, está na nossa mão, a humildade. Tá? A humildade, um processo de consciência, de prática, de exercício, espelhado em quem? No Mestre Jesus. Tá bom? Por hoje é só. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Repito o que eu disse no último vídeo. Estou muito feliz com toda a interação, ver que eu estou conseguindo tocar as pessoas com um pouco que eu falo, que às vezes eu acho que é uma grande besteira a minha leitura de vida, mas eu quero, claro, compartilhar. E não estou falando isso para ninguém me elogiar, não, tá? Ainda bem que eu não preciso de elogio. Já precisei no passado, hoje em dia eu não preciso mais. Mas eu compartilho isso com muita felicidade, porque eu penso assim, poxa, tem gente que gosta mesmo, hein, do que eu estou falando, e que bom. Fico muito feliz com as mensagens. O pessoal já recebi alguns convites de casas espíritas para fazer palestras, estou feliz também, e já tem aí na agenda já 2 marcadas.
Obrigado a todos mais uma vez. Espero vocês que gostam e continuam me acompanhando nesse estudo na semana que vem, na próxima segunda-feira. Agora, para fechar, eu faço sempre a oração. Quem quiser comigo me acompanhar, agradecendo a Jesus, primeiramente a Deus Pai. Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, obrigado, Senhor, por nos permitir a compreensão vibrando no Teu nome, reunidos que aqui estamos. Obrigado, Hamed, obrigado a toda a espiritualidade que nos dá todo o amparo, toda a sustentação por mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.